noite a todos, um prazer estarmos novamente aqui unidos, para ouvir um pouco da doutrina espírita que tanto nos revigora a alma, né? Hoje vamos ter um convidado que logo será apresentado por nós, mas iniciamos com uma prece. Oremos. Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia espiritual da terra, agradecemos do fundo de nossas almas por esses momentos que aqui vamos passar, pois sabemos estar guarnecidos pela equipe espiritual da casa e iremos levar conosco todo um entendimento e uma colocação que nos fará, sem dúvida, pensar e estabelecer propósitos sempre voltados ao bem e fazendo com que nosso pensamento, nossas palavras e nossos atos sejam guarnecidos de solidariedade e fraternidade. Que Deus nos ampare e nos proteja, juntamente com o expositor da noite, João Edson, que estará conosco em breve. Que assim seja. Bem, como já foi anunciado, estamos aqui apresentando o nosso companheiro de já há muito tempo, João Edson Alves, e ele está agora, no momento, no Centro Espírita Caminheiros do Evangelho de São José dos Pinhais. Ele veio à nossa casa nos anos 90, quando foi transferido de Cascavel para cá. Adentrou as nossas portas, veio com outros 2 companheiros, e ele e mais esses 2 foram multiplicar a possibilidade de levar a doutrina espírita a outros rincões da cidade. E com grande felicidade, eles puderam formar uma nova sociedade espírita, uma casa espírita, que existe até hoje, com Favos de Luz, que é lá no Boqueirão. Posteriormente, por mudança de local de moradia, ele foi para São José, onde ele frequenta, trabalha ativamente em várias atuações da casa. Ele participa do Conselho Deliberativo da Casa, no Conselho Doutrinário, no Departamento Doutrinário, efetua várias palestras dentro da URE e fora dela também, porque pertence à URE Metropolitana Oeste, essa casa, e aqui está conosco, sem dúvida, trazendo e engrandecendo a nossa possibilidade de passarmos essa noite. Então, com vocês, João. Excelente noite, meus amigos, excelente noite, minhas amigas. É uma alegria muito grande retornar a esta casa, porque, como a Rosana disse, nós passamos um período aqui nessa casa. Já fui frequentador da SER há muito tempo e guardamos excelentes lembranças do período breve que nós passamos aqui. Nós trouxemos hoje um tema bastante interessante para todos vocês, mas nós não vamos começar sem antes pedir mais uma vez as bênçãos de Deus, de Jesus para todos nós, não é verdade? E fazer uma propaganda aqui, porque nós temos um compromisso com a Federação, com o trabalho da Federação, e vamos lembrar a vocês já viram isso aqui com certeza, né? Só vamos lembrar de um compromisso que nós teremos no ano que vem, nos dias 10, 11 e 12 de março.
Vamos então nos agendando, né? Marcando lá na agenda, lá dá tempo de agendar, tá? Repetimos, 10, 11 e 12 de março, vai ser pelo YouTube, pelo canal FEPA no YouTube, tá? Talvez até tenha a possibilidade de ver ali algumas pessoas adentrarem-se em algum evento, né? Ao vivo ali, mas eu não posso garantir isso. Mas o certo é que será pelo canal FEPA no YouTube, tá bom? Antes de começar a nossa fala, meus amigos, para que façamos uma espécie de introito que vai favorecer até a compreensão do tema que nós trouxemos para a noite, muito embora esse tema seja do conhecimento de praticamente todos nós espíritas, eu só gostaria de trazer aqui um esquema que nós montamos faz algum tempo, que fala um pouco desse grande edifício doutrinário, o Espiritismo. Imaginem, vamos fazer um esforço mental e imaginar a doutrina espírita como um grande edifício, um edifício vertical imenso. Imenso a ponto de albergar toda a sociedade terrestre, todo mundo. Se nós estamos acostumados a ver os edifícios com 10, 2 andares, 20 andares, não sei, esse tem uma infinidade de andares. Por ele ser muito alto, muito, digamos assim, imponente, ele precisa igualmente ter um engenheiro presente, vai concordar conosco, precisa de uma base igualmente forte, não é assim? Pois a base desse edifício está aqui, ó. A filosofia espírita, a ciência espírita e a religião, que é a consequência dos outros dois. A filosofia indagando, a ciência explicando e a religião sublimando. Foi sobre essa base que Allan Kardec, esse grande missionário de Jesus, de Deus, em nome de Deus, trouxe o edifício doutrinário. Mas esse edifício doutrinário tem algumas bases que sustentam o prédio. As bases, os fundamentos são esses: a existência de Deus, questão número 1 do Livro dos Espíritos. A segunda coluna, a pluralidade dos mundos habitados. A terceira coluna, a reencarnação. Todos somos reencarnacionistas, seres reencarnados. A quarta coluna, reencarnamos porque não morremos, a imortalidade da alma. E como tudo surgiu pela comunicabilidade dos espíritos. Sobre esta base e sobre essas colunas é que está assentado esse grande edifício doutrinário, o Espiritismo. Nós falaremos hoje daqueles dois ali da direita ali, a reencarnação e imortalidade da alma. Um pouco também de comunicabilidade. Porque o nosso tema de hoje, como eu combinei com os colegas aqui da casa, não é novidade. Mas nós resolvemos tratar dessa temática porque nós saímos recentemente de uma grande pandemia, todo mundo sabe disso, e alguns de nós, como aconteceu na nossa família, na minha família, vivemos a experiência, eu diria dolorosa, mas nós espíritas compreendemos com uma relativa facilidade que se trata de um fenômeno absolutamente natural, a desencarnação, ou que vulgarmente se chama de morte. Tivemos esse fato, um irmão, um pouco mais idoso, mais velho do que eu, tem um pouco mais de 60 anos, morava em Toledo e não resistiu à enfermidade que assolou o nosso planeta. Então, esse tema é recorrente porque muitas pessoas, até de vocês que estão sentadinhos aqui, de repente passaram por essa experiência na família. Ou se não passaram, souberam de alguém que passou, não é assim? Tenham vivido ou não essa experiência, acreditamos que a fala de hoje vai servir para trazer esse consolo, esse alento, não é? Essa certeza de que os nossos amores não se foram. Eles simplesmente mudaram de paisagem. Esse capítulo 5º de Evangelho segundo o Espiritismo não é à toa que ele é o maior capítulo do Evangelho. Ele trata justamente das aflições. Bem-aventurados os aflitos. E olha quanto tema é tratado ou são tratados nesse capítulo. Justiça das aflições, causas atuais das aflições, as anteriores também das aflições, o esquecimento do passado, motivos de resignação também está ali, o suicídio e a loucura também,
Aí vem nas instruções dos Espíritos, que é uma das mais longas, é uma maravilha, uma mensagem mais consoladora que a outra, onde eles escrevem sobre o bem e mal sofrer, o mal e o remédio também está ali, a felicidade não é deste mundo, na fala do Cristo também está ali, e aqui o nosso tema, que nós vamos passar adiante para depois retornarmos a ele. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras também está ali, tem também. Se fosse um homem de bem, teria morrido também. Olha quanta coisa. Os tormentos voluntários também, a desgraça real, a melancolia. A época de Kardec não tinha expressão depressão, né? Então era chamado de melancolia. Provas voluntárias, o verdadeiro silício também está aqui. Dever-se-á por ter umas provas do próximo, também essa questão formulada e respondida pelos Espíritos. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Lembra da eutanásia? Também está aqui. Sacrifício da própria vida e proveito dos sofrimentos para outrem. Como nós falamos, retornamos ao meio aqui, que é perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Como o tema é bastante assim, eu diria objetivo, direto, nós preferimos, é uma prática pessoal que nós adotamos quando começamos a fazer a exposição doutrinária, de procurar sempre que possível manter a originalidade do texto, para ser o mais fiel possível ao texto. Aí nós fazemos uma outra observação sobre o que está sendo apresentado, trazemos uma história, enfim, para que enriqueça um pouco mais, porque já é uma maravilha, né? É uma bênção os escritos da codificação, especialmente nessa obra que foi chamada, certa feita, de maneira muito inspirada, não me recordo quem que chamou, apelidou essa obra de O Livro Luz da Codificação. E é, de fato, o Livro Luz da Codificação. O item 21 desse capítulo 5, meus amigos, trata justamente a respeito disso. E o benfeitor espiritual, se não me falha a memória, é aquele mesmo espírito que na segunda parte de O Céu e o Inferno dá a primeira comunicação, Sr. Sanson. Lembra, já ouviram isso? Na segunda parte de O Céu e o Inferno, Espíritos Felizes, é ele que vai falar a respeito. Olha o que ele diz. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, porque isso é um fato, todos nós passaremos, ou já passamos por isso, ou passaremos, arrebatando sem restrições. Aqui tem um fato muito corriqueiro. Os mais moços antes dos mais velhos, o que nós dizemos? Temos uma família com 5, 6 pessoas, um bem jovenzinho, um já bastante maduro, adulto. Quando o mais novo desencarna, o que nós falamos? É isso aqui, ele sabe, né? Nós ficamos, de certa forma, indignados porque nós temos um mais velho, né? E nós perguntamos, por que o mais novo? Fala a verdade, não é assim que nós fazemos? Aí nós começamos a responsabilizar a divindade por ter levado o mais novo e não o mais velho. Deus não é justo. Não. Inclusive, fazendo um parêntese bem rapidinho aqui, tivemos a experiência de receber muitas pessoas na nossa casa espírita decepcionados com as suas religiões. Não falo isso para desmerecer, todas elas têm seu valor, evidentemente, como a nossa também tem, mas nós perguntamos o que foi, meu irmão, o que te aconteceu? Deus não é justo, permitiu que minha mãe, meu pai, mulher, esposa, enfim, desencarnassem, como se as pessoas não fossem desencarnar um dia. Mas onde é que está a falha nessa hora? Do orientador doutrinário de sua religião falar a respeito da pré-existência e da sobrevivência da alma. Mostrar que nós já existíamos. E perdoem o xista, brincadeira, mas tem uma forma até alegre, descontraída de dizer que, com exceção do motorista e do cobrador, todos os demais são passageiros. Já viram isso, não? E é uma grande verdade, nós somos passageiros, ninguém está aqui. Aliás, tem um filme Passengers que eu recomendo. Tem 2, tem um que tem uma aventura espacial, não é esse. É o outro tem uma atriz que fez um papel muito, muito interessante em O Diabo Veste Prada, e fugiu o nome dela agora, depois eu me lembro, Anne Hathaway, obrigado. É esse filme. Assiste esse filme, tenho certeza absoluta que vocês vão adorar esse filme. Passageiros, o Passengers. Aí nós falamos, voltando aqui, Deus não é justo. Por que nós falamos isso? Pois sacrificam o que está forte e tem grande futuro. Nós falamos assim, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Nós achamos que houve injustiça aí, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Aí pegou firme, né? Mas eu sei que vocês pensaram. Na verdade, nós servimos para muita coisa. Claro que nós servimos. Mas é uma forma assim de forma até leve do Espírito colocar, para que a gente realmente descontraia mesmo. Porque nós servimos. Vamos pensar aqui que alguns séculos, não precisa nem tão longe assim,
Eu me recordo que a idade assim, limite, ou idade útil, assim, digamos, no México, era 50 anos, 40, 50 anos. Vocês sabiam disso? Muito pouco tempo atrás. Hoje não, com a tecnologia, com o avanço da ciência, medicina, enfim, nós temos aí os nossos irmãos aí com 90, até chegando a um século de idade aí, e ativos. Conhecemos vários, né, nessa condição. Mas aquela época, século XVIII, XIX, XVII, XVIII, XIX, XX, até o começo do século XX, não era assim, né? Mas hoje as coisas mudaram um pouco. E nós continuamos falando. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Nós já ouvimos muitas vezes esse tipo de queixa, esse tipo de reclamação, ou de ponderação, não é reclamação, de questionamento, de posicionamento. Ouvimos muito isso, e vamos ouvir muito ainda. Repetimos, meus amigos, minhas amigas, isso tem uma relação muito estreita, primeiro com essa incerteza a respeito do futuro. Nós espíritas somos muito beneficiados porque nós aceitamos, compreendemos melhor, com muita facilidade, que quando nós vimos para cá, a gente vê, por exemplo, até, se não me engano, Missionários da Luz, ou uma obra próxima dela, por exemplo, a reencarnação de Segismundo, não sei se tiveram a oportunidade de ver. A gente vê que dá mais trabalho nascer, não é verdade? O trabalhão que os espíritos têm para fazer com que esse ser reencarne, gente, é muito grande. É mais trabalhoso nascer do que desencarnar. E ali tem uma prova concreta de que nós somos esses seres viajantes no tempo e no espaço. Nós estamos constantemente indo e voltando. Como aqueles de nós que vamos para a escola. Aqui tem pessoas que eu conheço que já hoje são pós-doutores. Mas foi uma ida e vinda constante, senão a gente não progride. Para o nosso crescimento, que são aquelas famosas duas asas, não é? Das virtudes e da sabedoria, nós temos que ter as duas do mesmo tamanho, então nós crescemos em conhecimento e moralidade. E isso não é impossível acontecer sem a reencarnação. Lembra que mostramos aquelas colunas? Falei para vocês que elas iam voltar? Pois estava lá. Sem a reencarnação, nós não conseguimos fazer isso. E como é que nós vamos nascer de novo se nós não desencarnarmos? É necessário que desencarnemos. Então, continuamos reclamando. Priva a criatura inocente de toda a alegria da mãe. Aí o Espírito generosamente nos chama a atenção. É aquele puxãozinho de orelha de leve assim. Olha como que ele se refere a nós. Humanos. Como se ele não fosse humano. Humanos. É aquele vocativo, aquele chamamento. Ó, humanos. Como quem diz assim, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. E diz assim, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida. Olhar de uma maneira mais transcendente, eu gosto muito dessa palavra, transcendente, olhar além. Precisamos ter essa visão, como diz aquela animação, né? Além do alcance, né? Temos que ter essa visão ampliada, temos que ter, né? Para compreendermos que o bem, precisamos, para que nós compreendamos que o bem, muitas vezes, está onde nós julgamos ver o mal. No primeiro, acabou de dar uma chuvarada mole, inunda tudo, já vimos isso acontecer muitas vezes, não é verdade? Evidentemente que ninguém quer que a sua casa seja inundada, que a árvore caia na rua, enfim, não queremos isso. Mas já imaginaram como que seria sem a chuva? Recentemente tivemos crises aí hídricas sérias aqui em Curitiba, vocês lembram disso? Era terrível, não é verdade? Ficava um dia sem água, dois, uma coisa assim, 2 sem água, um dia com água, assim. É necessário que venha. E como é que as plantas vão crescer, as árvores vão frutificar? Como que vai? Tem que haver. É necessário que às vezes venha essa tempestade para que faça essa limpeza também, que as grandes tempestades fazem uma limpeza fluídica muito grande, vocês sabem disso, né? Os próprios raios promovem essa limpeza. Nós sabemos que é necessário. Então, tudo está no lugar, gente. Né? Inclusive e principalmente esse fenômeno naturalíssimo que é a desencarnação. Então, nós julgamos, nós achamos que só existe o mal. Nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito. Mas a natureza tem sua forma muito particular de comandar, de dar conta das coisas, dos acontecimentos. Tanto que está aqui. A sábia previdência, né, se tivesse esperado um pouquinho para falar, né? A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Nós não compreendemos os desígnios de Deus, por isso fazemos aqueles julgamentos precipitados, não é verdade? Por que a vez, aí ele faz um questionamento para que nós reflitamos. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela nossa justiça? Nós temos um campo visual, intelectivo,
limitadíssimo em relação à criação divina, mas limitadíssimo. Por isso é que as nossas conclusões são equivocadas, são curtas, elas rastejam, elas são muito medianas, para baixo, digamos assim, né? Podeis supor, de novo a pergunta, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Quando nós não conhecemos os desígnios de Deus, sim, nós pensamos assim. Mas a partir do instante que nós começamos pela questão primeira do Livro dos Espíritos, depois os atributos de Deus, e na continuação, toda a criação, o objetivo da criação, aí vamos ler lá na Gênese, né? Que essa primeira parte do Livro dos Espíritos é desenvolvida na Gênese. Aí a coisa fica mais clara ainda para o nosso entendimento, a nossa compreensão. Vamos saber como que os mundos foram criados, com que objetivo foram criados. A própria Terra surgindo há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, sob a égide, a proteção, o cuidado, o carinho de Jesus. A Caminho da Luz, de Emmanuel. Quem tiver oportunidade, leia. Aquele livrinho fininho é um relato da história da civilização humana. Está tudo ali. Fala desde da junção daqueles elementos primordiais vindos da nebulosa solar para constituir o nosso mundo. Até os dias de hoje, praticamente, não é? Então Deus é essa sabedoria plena e total. Nada se faz, tanto que está aqui, sem um fim inteligente, que é Deus, não é? A inteligência suprema. Tudo isso. Tem uma fala de um espírito que eu gosto muito, me perdoe, mas me veio à mente agora, não me recordo qual foi o autor, mas uma frase assim que é muito pontual. Diz assim, é bem curtinha: Deus não erra. Parece fraca, parece curta, mas é muito profundo. Deus não erra. Repetimos, o nosso campo visual de intelecção, de compreensão das coisas, faz com que nós pensemos que há alguma coisa errada, mas não tem nada de errado, meus amigos. Deus é a inteligência suprema. E seja o que for que aconteça, tanto que está aqui, tudo, essa expressão tudo é bastante contundente, né? Tudo tem sua razão de ser. Tudo. Tudo. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não tenha ciência. Um fio do nosso cabelo, para quem tem cabelo, né? Que não é o meu caso, né? Então veja, meus amigos, tudo está no lugar, gente. Aí vem, se perscrutássemos, se aprofundássemos o campo, a visão, melhor, todas as dores que nos advêm, as nossas dificuldades, nessas dores nós encontraríamos sempre a razão divina, razão regeneradora, que faz com que as coisas se modifiquem, se transformem, renasçam, não é? E os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração, nossos problemas aqui na horizontalidade, que os atiraríamos para o último plano. Os nossos problemas, quando nós começamos a conhecer, que é maravilhoso, o Livro dos Espíritos é uma obra de cunho eminentemente filosófico. Quem gosta de filosofia, está todo o conteúdo filosófico ali. Aí de quebra pega o Leon Denis, por exemplo, para ajudar. Pega lá um problema do ser, destino e da dor. Pega um caminho de Flammarion com Deus da natureza. Aí vocês não vão parar mais. Aí vocês vão ver que maravilha, como as coisas se encaixam. Que grandeza, que poder, que... Aliás, a sugestão que eu citei o nome da colega aqui, uma psicóloga amiga nossa, Maria Rabel, você fala, João Edson, eu fico encantado quando eu vejo no capítulo 20 do problema do ser, destino da dor, aquele tópico chamado A Vontade, que Denis escreve. Quando vocês lerem aquele tópico, vocês vão ver do que nós somos capazes. A gente pensa, nossa, eu sou tudo isso? Nós somos tudo aquilo e muito mais. A vontade. Aliás, como que o Espírito cria? Os bons Espíritos criam? Como que Deus cria? Pela vontade. Então, quando nós atingirmos esse ponto, essas nossas quimeras, os probleminhas do dia a dia, tudo bem, nós vamos sentir, não vamos dizer que não vamos sentir os problemas, mas nós estaremos melhor preparados para enfrentá-los. Eles não terão o mesmo peso, o mesmo colorido forte, a mesma intensidade. Continuarão sendo problemas, mas nós estaremos muito melhor equipados para enfrentá-los. Esta que é a questão. E esse é o objetivo do Espiritismo. Não é facilitar a nossa vida, mas fazer com que nós, por nosso próprio esforço, consigamos nos livrar, como diz Alberto Almeida, das nossas encrencas. Não é? No campo físico, no campo psicológico, mental, não importa que campo. Tá? Aí vem, é aquela velha técnica dos espíritos, né? Eles trazem o problema, dissertam sobre o problema e fazem um fechamento. Não é bem um fechamento ainda, mas está dizendo aqui, crede-me. De novo, é um vocativo chamamento. Creio no que eu estou dizendo para vocês, ele diz.
A morte é preferível numa encarnação de 20 anos, jovenzinho ainda, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis. Ele está dizendo aqui que tem pessoas que ficam mais tempo, né, se comprometendo profundamente. Isso que está dizendo. É preferível que se vá antes de se comprometer. Dilaceram corações de mães, ele diz, e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Tem gente realmente que tem uma facilidade, não é o dom, mas é uma facilidade assim a se encrencar. Dá um pouco mais de trabalho, faz parte, não tem nada errado. Mas tem casos, nós sabemos, não vamos aqui pontuar, porque esse é um fato, a doutrina espírita traz isso, as obras complementares especialmente, de espíritos que sim, que evita-se que eles permaneçam mais tempo na carne, porque eles podem se comprometer gravemente, a espiritualidade providencia, sim, em alguns casos, não digo antecipação, mas um favorecimento do seu retorno à espiritualidade. Não é por outra razão que tem espíritos que vêm para a encarnação totalmente debilitados fisicamente, sem enxergar, sem ouvir, sem se movimentar. E tem aqueles que vêm em condições bastante dolorosas e superam-se a si mesmos. Fizemos uma exposição essa semana que nós mostramos Nick Vujicic, por exemplo. É um australiano que não tem pernas nem braços, mas ele tem uma vida plena. E eu não sei nadar. E ele sem braços, sem pernas, nada. Ele pilota barco. Ele até joga bola com um pedacinho de perna que ele chama de perninha de galinha. Ele se vira. Então tudo, e não está nada errado. Não vamos aqui entrar em detalhes, porque aos 13 anos ele tentou o suicídio, sabendo? Ele conta a vida dele. Tem uma obra, o livro dele em casa. Mas alguém que se superou. Se superou. Deve estar com mais de 40 anos, não está com 50 anos hoje. Tem 2 filhos, inclusive. Se casou. E tem uma maneira muito poética, muito forte, que ele diz que eu não posso segurar o coração da minha mulher. Ele diz, porque não tem braços. Mas chegará o momento que eu posso segurar o seu coração. É muito bonito. Nick Vujicic, para quem se interessar. Frequentemente, diz o benfeitor, a morte, como falamos, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. E que assim se preserva das misérias da vida, como também acabamos de dizer aqui, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. A prova está aqui. É preferível que ele saia desse ambiente, num ambiente conturbado, pernicioso, difícil, comprometedor, do que permanecer aqui e se equivocar gravemente. Palavras do benfeitor. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. Aí ele vem explicando. Não é vítima, não tem nada errado, falamos agora há pouco. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra. Somente isso. Tem 2 momentos que são fatais, são assim, nós não podemos interferir de forma alguma nessa escola bendita chamada Terra. É a nossa vinda para cá e o nosso retorno para a espiritualidade. Esses momentos realmente estão nas mãos do Criador. E é maravilhoso saber disso, né? Porque isso para nós cristãos espíritas dá uma garantia, dá uma felicidade imensa, não dá? Lembra muito aquela fala de Francisco de Assis, quando ele é impedido de entrar na cidade, né, com seus seguidores. Eles dizem, mas agora nós estamos perdidos. Não, agora não estamos perdidos, agora nós estamos nas mãos de Deus. Então, quando a dificuldade bater, ou não bater, nós estamos permanentemente nas mãos. Agora estamos nas mãos de Deus. Agora mais do que nunca, né? Estamos numa casa espírita, acolhidos, um ambiente feliz demais, amigos para todo lado, um ambiente tranquilo. Estamos nas mãos de Deus. Aliás, o tempo todo estamos na presença de Deus, não é verdade? Nós é que às vezes não percebemos isso. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenha de esperanças, quando nós vimos o menor, né, da nossa família desencarnar. Aí ele chama-nos a atenção. De que esperança falar? Está falando de qual esperança? Das esperanças da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho, enriquecer aí pelos palcos do mundo? Sempre essa visão estreita, aquele chamamento de atenção assim, bem carinhoso, né? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Essa nossa horizontalidade terrível. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Eu me recordo quando fizemos aqui pedagogia na faculdade aqui em Curitiba, nós fizemos um trabalho muito profundo a respeito do destino das nossas crianças, né? A pedagogia tem essa preocupação com o ensino dos nossos pequenos. E eu me recordo que até hoje tem, se não me engano, ali acho que Visconde do Guarapuava, se não me engano, um painel imenso diante de um colégio muito famoso que mostra crianças pequeninas, uma vestida de médico, outra de engenheiro, já não sei se já viram isso.
Tudo bem, a nossa preocupação com a escola é sim a formação profissional, o mercado de trabalho. Mas nós, espíritas, sabemos que tem que vir junto um outro conteúdo, né, meus amigos? O conteúdo moral, moralizante. É muito melhor uma criança moralizada, porque nós estamos pensando no seu futuro, né? Não que não seja interessante galgar os bancos escolares, nós fazemos isso, temos preocupação natural, claro. Mas não esqueçamos de dar para ele o alimento da alma. Porque esse vai fazer efeito por muito, muito mais tempo do que aquele que vai garantir a sua sobrevivência por meio simplesmente do salário no final do mês. Cuidemos do corpo, mas cuidemos também do espírito. Esse é um convite que o Espiritismo nos faz. Quem vos diz que ela não seria saturada de amargura se permanecesse entre nós? Continua o benfeitor. Desdenhais então das esperanças da vida futura, quer dizer, preferimos a vida aqui, a vida perene, permanente, ao ponto de lhe preferires as da vida efêmera que arrastais na terra? Acabamos de dizer aqui, vamos formar os nossos pequenos? Vamos, serão bons profissionais, com certeza, sem dúvida nenhuma, não tem nada de errado nisso, mas não esqueçamos de dar a essas crianças também o atendimento no campo espiritual, preparar a alma desses nossos pequenos. Se não for assim, meus amigos, o nosso planeta não vai galgar esse passo que já foi iniciado há tanto tempo. Vai, mas vai demorar um pouco mais para acontecer. E a melhor forma de ajudar a transformação do planeta, eu sempre digo, que a maneira de você saber se o planeta é superior ou inferior não é a composição geológica, física, química do planeta, não é. É o ascendente moral que impera na população que reside nesse mundo. O mundo superior, ele é habitado por espíritos bons. Não importa a composição física, geológica do planeta. O que faz com que o mundo seja classificado como superior ou inferior é o nível de seus habitantes, intelectual e moral. E o nosso planeta está passando por esse processo bem rapidinho, né? E temos a obrigação de ajudar nesse processo, somos responsáveis. Supondo então que mais vale uma posição elevada, por isso que eu falei isso tudo, né? Supondo então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados, para confirmar o que eu acabei de falar para vocês, está aqui. A nossa visão tem que ser na verticalidade, sempre que possível. Sempre que possível. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, sintam-se felizes, quando praz a Deus retirar desse vale de miséria um de seus filhos. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, não me recordo agora o capítulo, mas tem uma lição muito interessante que diz que o nosso planeta ainda é semelhante a uma grande penitenciária, um grande hospital. E ninguém aqui de vocês, de nós que estamos ouvindo agora, fica triste quando alguém sai do hospital. Ou fica, ou da penitenciária. Quem ficar, alguma coisa está errada. Pois quando alguém sai desse vale de lágrimas, o processo, o pensamento deve ser o mesmo. Libertou-se, está aqui um pouco à frente. Não será egoístico desejar que ela aí continuasse para sofrer convosco, está aí, eu acabei de dizer também. Ele se libertou. Essa dor se concebe naquele que carece, que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Isso tudo bem, nós compreendemos. Mas o chamamento de atenção para todos nós espíritas. Mas vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando é desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Está aqui. Nós temos essa certeza. Não é uma tese, é uma concepção, é um fato, é uma constatação melhor. Nós sabemos disso. Nós temos essa certeza. Eu trouxe para vocês aqui, para deixar isso de maneira assim um pouco mais leve ainda, essas borboletinhas lembram um programa muito especial da Federação Espírita do Paraná, né? Todos vocês que são muito próximos da Federação sabem disso, que é o Momento Espírita. Se vocês observarem bem, todas as capas dos CDs do Momento Espírita têm uma borboletinha. Todos eles, com exceção de uns especiais, tem uns especiais e tal, acho que Dia dos Pais, não recordo agora, mas tem alguns que não tem. Mas os trechos ordinários, como nós dizemos, todos eles têm essas borboletinhas. Por quê? Porque é um símbolo de transformação. Nós éramos até pouco tempo seres que rastejavam, não é verdade? Como estamos rastejando agora. Mas o nosso futuro é esse. É nós alçarmos voo depois de termos passado pela experiência material. O símbolo é muito bonito. Né? Inspiração total para quem, eu não vou citar o nome aqui, mas nós sabemos quem é a responsável por isso tudo, né? Pois muito bem, enquanto vai passando os caracteres ali, vejam que interessante esse trecho. Quando se cogita do ensino religioso para crianças, já que falamos de crianças,
Admitem alguns que, em tenra idade, elas não entendem o que se estaria perdendo precioso tempo com tais questões. Ou seja, nós pensamos assim, eu falei isso para os que não vão entender, os pequenos não. Enganamos, nós nos enganamos, gente. Como pedagogo, eu digo para vocês, as crianças entendem muito bem, desde pequeninas. Contudo, a miúde, elas nos dão mostras de que trazem na intimidade tais conceitos, elas sabem, e que quando se lhes fala de questões espirituais, entendem muito bem, desde que, naturalmente, se lhes fale com simplicidade e no nível de entendimento delas. Aí vem a história. Determinado agente de saúde, professor, que trabalhou com crianças portadoras do vírus HIV, narra uma experiência muito curiosa. É bem interessante esse texto. Conta que um menino de nome Tyler nasceu infectado com esse vírus causador da AIDS transmitido por sua mãe. Tá? Desde o início da sua vida, dependeu de remédios para sobreviver. Aos 5 anos, sofreu uma cirurgia para colocar um catéter numa veia de seu tórax, a fim de que a medicação fosse inserida na corrente sanguínea. O catéter se conectava a uma bomba que Tyler carregava numa mochila nas suas costas. Já viram essa cena, já, né? É muito comum por aí. Algumas vezes, acontece muito com oxigênio, né? Algumas vezes ele precisava também de oxigênio, que está aqui, para ajudar na respiração. Mas nada disso o fazia abrir mão de um único minuto da sua infância. Mesmo com a mochila às costas e arrastando o tanque de oxigênio em um carrinho, ele brincava e corria. Todos se maravilhavam com sua alegria e com a energia que essa alegria lhe dava. Ele era um encanto onde estava. A mãe de Tyler o adorava, mas frequentemente reclamava da agitação do filho. Dizia que ele era tão dinâmico, mas tão dinâmico, que ela precisava vesti-lo de vermelho para poder localizá-lo rapidamente entre as crianças que brincavam no pátio. Aquela pimentinha vermelha correndo era meu filho. O tempo passou e a doença venceu o pequeno dínamo que era Tyler. Ele e a mãe ficaram mal e foram hospitalizados. Quando ficou claro que o fim de sua vida física se aproximava, sua mãe conversou com ele sobre a morte. Ela o confortou, dizendo, entre outras tantas coisas, que ele ficasse calmo, pois em breves dias, estariam juntos no céu. Olha que bonitinho. Poucos dias antes de morrer, Tyler chamou o agente de saúde que o auxiliava em suas dificuldades no hospital e lhe pediu, quase num segredo, num sussurro, disse assim para o agente de saúde. Olha que interessante. Vou morrer logo, mas não estou com medo. Quando eu morrer, por favor, me ponha uma roupa vermelha. E depois de uma pausa e ante o espanto de quem o via, ele disse assim, é que mamãe prometeu me encontrar no céu. Como eu tenho certeza que vou estar brincando quando ela chegar lá, quero ter certeza de que ela poderá me encontrar. Ele não somente tinha certeza de que sobreviveria à morte, como até fazia planos do que faria nessa vida abundante para a qual se dirigia. Uma maneira simples, singela, mas ao mesmo tempo, convincente, criança é fácil, porque criança é aquela argila maleável, como os espíritos de Joana diz, A criança é aquela argila. Só que nós temos que tomar cuidado, porque passa um certo tempo, Ela vai para o forno da vida, passa pelas dificuldades da vida e aquele enrijece, daí fica um pouco difícil de mudar, Então nós temos que aproveitar esse período da infância para fazer com que eles creiam na sobrevivência, na imortalidade da alma, que for aquele esquema que eu mostrei para vocês no começo também. Pois muito bem, voltando aqui ao texto. Mães, para as mãezinhas agora, é o consolo, meus amigos, minhas amigas. Sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Eles não estão simplesmente perto, eles estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transborda de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé. Então confiemos na bondade divina e exprimam a revolta contra a vontade de Deus. Quando nossos amores desencarnam, saibamos que eles estão protegidos pela divindade.
Vós que compreendeis a vida espiritual, compreendemos agora, escutai as pulsações do vosso coração a chamar por esses entes bem amados, que é aquela saudade boa. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações gloriosas, mães, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu para todos nós. Poético, né? E profundo. Isso para que nós tenhamos a certeza absoluta de que os nossos amores não se foram. Eles simplesmente mudaram de frequência, digamos assim, não é? Voltaram para casa e nos aguardam como nós os aguardamos aqui antes deles virem para cá. Nos preparamos o terreno, preparamos o quartinho, não é assim que nós fazemos? Pois agora acontece a mesma coisa, só que agora são eles que nos aguardam na espiritualidade. Naturalmente, vivendo com fé, com esperança, com confiança em Deus, suportando as nossas dificuldades. É assim que tem que ser, sem desespero, com muita confiança em Deus. Como eu disse para vocês, a mensagem assinada por Sanson, senhor Sanson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, lá em 1863. E para que nós finalizemos, devolvamos a palavra aos nossos amigos, eu trouxe uma mensagem para vocês aqui. É um soneto, se não me engano, muito bonitinho, que está no primeiro livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, O Parnaso de Além Túmulo. Veja essa mensagem, que bonita essa mensagem, que consoladora. Sem sombras, sem sombras. Junto ao sepulcro, onde a saudade chora e onde o sonho das lágrimas termina, abre-se a porta da mansão divina, entalhada em reflexos de aurora. Não mais a noite. Vive em tudo agora a beleza profunda e peregrina, envolvida na luz esmeraldina da esperança que vibra e esplendora. Sem as sombras das lutas desumanas, a alma vitoriosa entoa hosanas, ébria de paz e de imortalidade. Não lamenteis quem parta ao fim do dia, que a sepultura em cinza escura e fria é a nova porta da eternidade, ou para a eternidade. Lucindo Filho, Espírito que deixou essa mensagem. Assim nós devolvemos a palavra, meus amigos, agradecendo mais uma vez profundamente a direção da casa que nos convidou para que viéssemos trazer essa mensagem da noite, desejando a todos muita paz e pedindo mais uma vez que Jesus nos abençoe. Muita paz. Muito obrigada, João Edson. Realmente foi muito apropriadas as palavras, a maneira com que foi tratado o assunto, e sem dúvida nós esquecemos alguns pormenores. João Edson, ele foi por 2 vezes presidente da URI Metropolitana Leste, e que na atualidade ele está apenas na casa, mas não para, porque ele é voluntário efetivo da FEP há muitos anos, mais de 30 anos, e a gente vê o valor que ele tem trazendo as suas mensagens, sem dúvida, né? Casado com 2 filhos, um netinho, né? E que nos trouxe essa grande esperança de, em breve, retornarmos a ver os que se foram antes de nós, independente da idade.
Agradecemos por isso e vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Gratidão é a palavra que resplandece e aparece em nossos sentimentos desse instante. Pelo que recebemos, pelas palavras que marcaram fundo em nossas almas e pela certeza de que dia mais, dia menos, todos nós nos reencontraremos em outras paragens espirituais, que nos fortalecerão a alma para novos embates aqui na Terra. Por essas questões, pela certeza, pela fé, pela harmonia e o equilíbrio que temos em nós, rogamos a assistência sempre bendita da espiritualidade superior, que não nos faltou, nos fortalecendo a alma e direcionando dessa forma, junto à doutrina espírita, pela palavra que foi proferida aqui hoje. Obrigado por tudo, nos recolha, Senhor, durante esses momentos de sono e que possamos, junto aos nossos espíritos protetores, estarmos com eles, revigorarmos nossa alma e mantermos firmes os nossos propósitos de bem servir e bem viver. Que assim seja.